Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o programa Análise de Conjuntura. Eu sou Séries Adish, da Direção Nacional do MST, sou assentada da Reforma Agrária no estado do Paraná e hoje vou estar aqui com vocês debatendo o tema central da conjuntura brasileira desses últimos dias, que foi o tema das eleições municipais de 2020. A gente vai passar pela nossa conversa basicamente por três aspectos. O primeiro aspecto é o desafio da gente tentar entender em que contexto se deram as eleições nesse ano aqui no nosso país. O segundo aspecto é a gente compreender um pouco quais forças estavam disputando as eleições municipais e qual é o resultado concreto dessa disputa. E o terceiro aspecto, de quais são os desafios para a esquerda, para o campo popular, progressista no nosso país para o próximo período. Nesse primeiro aspecto, é importante a gente entender em que contexto a gente está vivendo no nosso país. Que, obviamente, não é um contexto isolado do Brasil, mas que tem as suas características também bastante peculiares. Do ponto de vista mundial, a gente vem enfrentando uma crise estrutural do sistema capitalista. Estrutural porque ela tem suas dimensões, suas consequências em todas as vertentes da nossa vida na forma de organizar a sociedade. Então é uma crise que tem seus aspectos econômicos, políticos, sociais, de valores, suas consequências ambientais, também alimentares, e em 2020 foi agudizada, foi escancarada também essa dimensão da crise, que é essa crise sanitária pela qual a gente vem enfrentando no mundo todo, que é a pandemia do Covid-19. Sem dúvida nenhuma, a pandemia, assim como as outras dimensões da crise, vem escancarando as contradições desse sistema e ela traz suas consequências com muito mais força, com muito mais violência para os países subdesenvolvidos e para a classe trabalhadora. Então, no nosso caso do Brasil, o que a gente vem enfrentando já há alguns anos, mas que vem se fortalecendo, é uma crise profunda e poderíamos dizer que é a maior crise da nossa história, do ponto de vista também estrutural, porque é uma crise que não vem afetando somente um ou outro setor da nossa sociedade, mas a nossa sociedade como um todo, e que, como toda crise, tem endereço certo. Os mais afetados são os pobres, são as pessoas que dependem do trabalho, portanto a classe trabalhadora tem sido a grande vítima dessa crise pela qual a gente vem enfrentando. E nesse contexto de crise e de isolamento social, as eleições municipais de 2020 no nosso país teve uma característica de ser uma eleição bastante polarizada do ponto de vista da disputa de classes, bastante evidente. Mas também, de outro lado, a gente pode dizer que não foi uma eleição necessariamente politizada. Então, esse aspecto da crise econômica brasileira, que tem afetado boa parte da classe trabalhadora, talvez tenha contribuído, a gente pode dizer que contribuiu para também esse elemento da despolitização do processo eleitoral, né, onde o dinheiro falou bastante alto, onde a disputa de interesses econômicos falou bastante alto. Também esse efeito da construção das mentiras a partir dos fake news, ainda que a gente tenha tido uma influência um pouco menor nessas eleições, a gente viu novamente as fake news atuarem com muita força, especialmente nas cidades maiores, onde havia disputa mais polarizada de interesses aí entre as classes. Porém, a gente não viu, e por isso a gente pode afirmar que não foi uma eleição necessariamente politizada, a disputa de projetos. Ainda que as classes estivessem disputando os cargos eleitorais, disputando o pleito eleitoral, a gente não percebeu com muita força, com muita evidência, a disputa de projetos nesse processo eleitoral. Portanto, o que a gente viu foram disputas de pautas, e geralmente pautas localizadas, que talvez tenham a ver com essa questão dos direitos, das possibilidades de melhoria daquele município, seja por meio dos vereadores ou por meio dos prefeitos, mas não necessariamente um projeto de sociedade, um projeto de município, de estado, de país, se refletiu na disputa eleitoral de 2020 no Brasil. Como se deu a correlação de forças entre esses três grandes polos, vamos dizer assim, de disputa? Seja o polo da extrema-direita, caracterizado aí, representado pela força dessa ideia, desse pensamento de extrema-direita, radicalizado, violento, sectário e antipovo, que é o bolsonarismo,
seja pelas forças de esquerda, pelas forças populares de esquerda, representadas pelos partidos de esquerda, ou seja pelas forças de direita e centro-direita, representadas pelo chamado centrão. Então, um aspecto geral, olhando para esse contexto dessas três forças que se colocaram em disputa nas eleições municipais de 2020, a gente poderia dizer seguramente, talvez isso ficou mais evidenciado nas cidades médias, nas grandes cidades, nas capitais, em alguma medida menos evidenciado nas cidades de interior, mas essas posições elas estavam colocadas, estavam em disputa nesse contexto durante as eleições de 2020. E a grande derrotada dessas eleições seguramente foi essa força de extrema direita, representada aí pelo pensamento e pela ação do bolsonarismo. Mas também pela questão de que a população também começa a se dar conta de que essa não é uma alternativa à crise, não é uma alternativa para a reconstrução do nosso país. O bloco da esquerda, aí representado especialmente pelos partidos clássicos de esquerda, o PT, o PSOL, o PCdoB, ela também não conseguiu se consolidar. Isso é, perdeu algumas posições do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista simbólico também conseguiu conquistar várias posições. E alguns exemplos disso são agora as disputas que a gente vai ter em várias cidades importantes, médias cidades, grandes cidades, capitais no nosso país no segundo turno, que tem representação efetiva de candidatos da esquerda brasileira. Então, ainda que a gente não tenha conseguido ter uma expressão numérica bastante efetiva da esquerda, conseguiu se demonstrar que, de fato, a esquerda continua tendo uma base social bastante articulada e que tem capacidade de expressar isso na conquista aí de posições e de posições importantes, mais que tudo, no pleito eleitoral, sejam nas prefeituras ou sejam mesmo nas vagas para vereador no nosso país. De toda forma, o grande vitorioso dessas eleições foi o Centrão. Esse Centrão que representa aí diversos partidos com inúmeras nuances do ponto de vista aí ideológico do centro e da centro-direita e da própria direita clássica. Então, se em alguma medida esses partidos clássicos de direita também não tiveram grande expressão, outros partidos novos de caráter de centro conseguiram se estabelecer e ganhar muitas posições no nosso país. Daí está o desafio de que, e uma tendência também, a gente poderia dizer isso, de que esses partidos de centro-direita podem aí consolidar posições também para o processo eleitoral de 2022, se tiver essa capacidade de, a partir da experiência acumulada, consolidar essas posições conquistadas agora em 2020 nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Uma característica bastante importante dessas eleições foi também a disputa por meio de grupos, sejam grupos identitários, sejam grupos corporativos, mas isso também se deu com muita evidência. Houve uma candidatura expressiva do ponto de vista numérico de militares, ainda que do ponto de vista concreto eles alcançaram muito poucas posições. Houve uma disputa grande e forte de servidores públicos, especialmente representados por professores e por profissionais da saúde, e talvez isso nos traga a reflexão a respeito da importância também desses setores, que têm sido tão tem sofrido tanto as consequências dessa crise, dessa pandemia, dessa crise política e econômica que a gente vem vivendo no nosso país e que nesse pleito eleitoral se apresentaram aí com muita contundência, com muita força nessa disputa. E também grupos identitários, seja do ponto de vista da organização coletiva, houve várias candidaturas, especialmente nas cidades médias, nas capitais, candidaturas caracterizadas por mandatos populares, mandatos coletivos, o que é, do ponto de vista do método, da construção desse processo eleitoral e democrático, bastante interessante, e pautas também que trazem aí esse tema da questão de gênero e da questão racial com bastante força. É claro que isso tudo se dá num contexto não só brasileiro, mas mundial, de trazer à tona com muita evidência esse tema do racismo, esse tema da violência contra os negros, contra as mulheres, contra a população LGBT. Então, nessa perspectiva,
É interessante perceber que esse pleito eleitoral no nosso país trouxe com muita evidência, talvez especialmente politizado pelas candidaturas que conseguiram se organizar em torno dos partidos de esquerda, mas apareceu do ponto de vista também numérico em muitos partidos de centro, essa caracterização aí das mulheres, dos negros, da população LGBT. É uma pauta central a ser entendida, a ser enfrentada e a ser debatida também no processo eleitoral. Essa movimentação desses setores da sociedade que são os mais explorados, os mais oprimidos em torno das candidaturas, também nos demonstra de que essa verbalização da disputa eleitoral, ela pode e é necessária de ser feita também na disputa pela igualdade de gênero, pelo enfrentamento ao racismo, pelo enfrentamento aí às mazelas estruturais e históricas que a gente tem na nossa sociedade. A gente queria apresentar aí as possibilidades para a esquerda, para o campo popular, para o próximo período, compreendendo que a disputa eleitoral ela é importante, ela é necessária, ela faz parte do processo de correlação e de acúmulo de força na batalha das ideias, na batalha e na luta de classes, porém ela não é a batalha final e tampouco a batalha mais importante. Então, do ponto de vista de acumular forças para um processo de construção, para um processo de ruptura, para um processo de construção efetiva de um projeto de libertação para a classe trabalhadora, a disputa partidária, a disputa eleitoral, sem dúvida nenhuma, ela é importante, porque ela demarca posições, ela conquista territórios, ela ajuda a construir a hegemonia nesses territórios, mas também, de outro lado, a gente tem aprendido com a história e cada vez mais de que ela não é a batalha mais importante, que não é a batalha final. Nesse sentido, essas posições conquistadas em 2018, agora em 2020, seguramente em 2022, elas vão refletir a capacidade dessas forças, especialmente polarizadas aí nesses três grandes grupos, que são o bolsonarismo, as forças progressistas de esquerda e o centrão, essa capacidade de ganhar corações e mentes. Por isso é tão importante a gente conseguir fazer essa conexão, essa relação entre essas posições que foram conquistadas agora no pleito eleitoral, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, com os interesses que estão explícitos, talvez mais explícitos nas candidaturas de cidades grandes, cidades médias, do que nas cidades de interior, porém que seguramente estão explícitos aí nas candidaturas que virão no ano de 2022. Destacaria aí com muita atenção a gente pensar e propor, refletir sobre o que serão essas campanhas de segundo turno, especialmente aí nas cidades onde a esquerda conseguiu conquistar posições importantes e disputará. A gente pode dar vários exemplos, mas entre eles eu destacaria a cidade de São Paulo, de Porto Alegre e de Belém do Pará. A gente perceber a movimentação também das forças de direita nessas grandes cidades aí que serão expressão inclusive do que poderá vir a ser essa disputa aí de ideias e eleitoral em 2022. Então acredito que como grande desafio para a esquerda brasileira está colocado seguir acumulando forças para além da disputa eleitoral, seguir conquistando essas posições que são importantes, mas desde que elas nos ajudem a acumular processos e acumular forças que de fato aí mudem a correlação de forças e a vida do povo brasileiro efetivamente.